Olá e bem-vindos! Sim, é muito empolgante. Estamos aqui em Maui e nós estamos com a nossa querida amiga Isabel. Oi, Isabel. Oi, Praguitz. Oi, Jules. É um prazer estar com vocês hoje, ver vocês. Sim, realmente é muito empolgante porque nós fizemos tanto trabalho com Isabel. E nível pessoal, indo para os workshops dela e também partilhando no passado estes seminários ao vivo, e eu estou realmente muito empolgado por essa próxima oportunidade. Eu estou olhando no chat enquanto estou falando, tem pessoas de todo lugar do mundo que estão entrando, sim, é maravilhoso. Então, Equador, Escócia, Chicago, Canadá, Inglaterra, Argentina, São Paulo, Carolina do Norte, Espanha. Então, bem-vindos todos vocês em todo mundo. É muito empolgante mostrar o seu trabalho para a comunidade Stargate. Sim, Flórida, Chicago, México, Missouri. Muito legal. É um prazer estar com vocês mais uma vez e vê-los. Eu estava dizendo para alguém que vocês entendem esse trabalho tão bem que parece muito cheio de apoio estar com vocês, porque vocês estão sintonizados a isso, vocês estão acostumados. Então, muito obrigado por estarem comigo e obrigado a todos por estarem junto conosco. Eu estou muito empolgada por partilhar as minhas informações com vocês. E, sim, então vamos começar. Que ótimo. Sim. Nós falamos sobre como nós podemos ajudar as pessoas com esse conhecimento que temos sobre as doenças, porque nós sabemos agora que para criarmos uma saúde, mesmo algo pequeno, dor nas costas, dor de cabeça, ou algo importante, precisa haver um conflito emocional que seja a origem disso, algo que aconteceu na nossa vida, que cria uma quantidade de estresse que é percebida como não administrável pela mente, e é quando o corpo assume e vai nos ajudar a resolver o conflito metaforicamente na nossa biologia. Então, com a biorreprogramação, durante anos eu tenho visto e tenho brincado com esse conceito, e é interessante que isso faz sentido para todos. Não algo acontece, eu tive esse estresse, agora eu tenho essa doença, e falando com Jules Praguitz, não seria ótimo ajudar as pessoas a prevenir o que elas podem fazer para elas terem uma ferramenta pessoal? Eu acho que falaremos sobre os órgãos principais da nossa biologia e depois daremos algumas ferramentas. O que eu faço com isso, o que eu vejo quando eu tenho esse problema. Então, claro que vocês poderão continuar os tratamentos e vocês poderão acessar as emoções do seu assunto de saúde e depois disso, talvez vocês possam querer, eu vou resolver isso sozinha. Então, pode ser que os meus sintomas vão se embora. Muitas pessoas vêm para nós e dizem, eu sei que esse conceito é verdade porque no passado eu tive uma doença horrível e eu não fiz nada específico e ela foi embora. E é quando, algumas vezes, o ambiente muda e o conflito não existe mais. Então, esse conceito não é novo, mas ao mesmo tempo nós podemos fazê-lo muito preciso, tão preciso que ele se torne, nós nos tornamos os nossos próximos médicos, próprios médicos, e sem depender dos outros. É isso que queremos oferecer a vocês hoje. Queremos oferecer ferramentas e liberdade, mais saúde em sua vida através desses conceitos maravilhosos. Então, tem alguns slides para vocês. Eu vou partilhá-los agora. Então, primeiro, a origem deste trabalho é exatamente os mecanismos
por trás dos assuntos de saúde. O que estão acontecendo exatamente que engatilham uma doença? E eu tinha um estresse, agora eu tenho uma gripe. Pode ser 3 meses atrás alguém teve um estresse, aí tem um câncer, tem uma doença dos músculos. Então, é realmente um mecanismo que nos dá poder. Então, eu tenho certeza que muitos de vocês, durante os anos, vocês fizeram essas perguntas importantes. Por que a doença acontece quando as pessoas têm uma vida saudável? Vemos as pessoas que não fumam, não bebem, exercitam-se quando tem 20, quando tem 30, e aí depois elas têm câncer. Isso é muito estranho. Porque a doença pode acontecer em qualquer idade. Os bebês ficam doentes. Então, o que determina o tipo de órgão que será o alvo da doença? Por que câncer de mama? Por que câncer de pulmão? Por que câncer? Então, qual é a diferença? Então, nós vemos o ambiente, é interessante, vemos os órgãos que são alvo. Sim, os nossos órgãos são muito conectados com as nossas emoções. Então, nós perguntamos, a doença é aleatória ou ela tem um propósito específico? Quando eu digo aos meus clientes, não sabe se funciona e não sabe se a doença tem um propósito específico, algumas vezes eles ficam chateados porque acham que a doença é ruim, mas de fato a doença chega e as pessoas ficam livres e depois elas dizem que foi a experiência melhor da vida, porque a pessoa ficou diferente, ela entende a história, ela entende todos os programas que estavam no subconsciente, que contribuíram para a doença. E aí a pessoa se torna algo diferente. Então, a doença, de fato, é uma oportunidade de olharmos para as nossas percepções, nossos sistemas de crença e nossos programas para nos libertarmos. E eu acho que é por isso que nós estamos no planeta, de certa forma. Nós estamos no planeta para evoluir. E imaginem, estamos aqui hoje porque milhões de pessoas viveram antes de nós e carregam subconscientemente a memória de tudo que aconteceu na vida. Todos os estresses, todas as adaptações, tudo que eles tiveram que fazer. Então, quando nós limpamos tudo isso, nós estamos limpando a espécie. Nós estamos nos tornando mais conscientes, evoluídos, humanos mais espirituais, porque muitas vezes quando temos um conflito com alguém, uma doença por causa daquilo, o que nós temos que fazer? Perdoar, entender, nos colocar no lugar daquela pessoa. Então isso traz crescimento. Então se pensarmos, se a doença for uma questão de crescimento e evolução e não problemas, então existe uma forma boa, uma base boa de nós mergulharmos na psicologia da doença e da cura. Então, nós precisamos aprender o conflito emocional por trás dos órgãos principais. Que nós vamos nos ver em 3 encontros, 3 workshops, com 3 grupos importantes de órgãos. Então vamos estudar esses órgãos importantes e vamos nos tornar os mestres da nossa saúde por entendermos os conflitos conectados a eles. Aí podemos ver, isso é o que significa o cólon, o fígado, o que significa, de forma que vocês se tornem mais independentes em relação ao seu corpo e sua saúde. Então, nós veremos o sistema digestivo e o ganho de peso, vamos entender por que isso acontece. Então, vamos estudar o sistema cardiovascular, porque as pessoas têm ataque cardíaco. É um conflito. Como prever esse conflito? De fato, é o conflito mais fácil de prevenir, é o ataque cardíaco. Então, quando estudamos isso, nós temos uma grande ferramenta, porque você se lembra, nós vimos
seminário para não ficarmos apegados ao território. Então, o rim e a bexiga são órgãos importantes porque fazem por nós tanto todos os dias, filtram o sangue. E claro, nós pensamos que está conectado à comida, mas nem todo mundo processa a comida do mesmo jeito, nem todas as pessoas têm ureia, nem muita proteína o tempo todo. É conectado aos conflitos emocionais por trás disso. Então, isso será muito poderoso. As infecções de bexiga, veremos tudo isso, a causa disso. 2 semanas, então, vocês podem estudar, podem voltar com as perguntas, mas primeiro vamos olhar para as nossas percepções. Se vocês imaginarem um grupo de cientistas que estão vendo, um grupo está vendo um iceberg pela primeira vez, e eles pensam, esse é um monte de gelo flutuando no oceano, mas de fato eles não veem os 95% deste iceberg que está escondido por debaixo da superfície do oceano. Então, eles presumem que o mar é o 10%, e na verdade é só 5%, porque ele só vem um lado. Então, o mar, exatamente o jeito que nós vemos, temos acesso às coisas, porque nem tudo é óbvio com nossos 5 sentidos, mas em termos de medicina, os doutores, eles não aprendem que os 95% tem a ver com os programas subconscientes. E que tipo de programas? Bem, nós temos os programas ancestrais, nós temos os programas gestacionais, que significa o que nós baixamos do papai e mamãe quando estávamos no útero e alguns anos depois. Nós temos os nossos programas pessoais, o que aconteceu na minha vida, quais são as impressões, as memórias que eu carrego dentro de mim, da minha infância e além. E nós temos os programas da evolução da espécie, que nós começamos no oceano como micro-organismos unicelulares e nós evoluímos para o que somos hoje, talvez com algumas intervenções. E conforme nós evoluímos ao que somos, nós carregamos as memórias das nossas adaptações. E esses momentos de adaptações se relacionam aos órgãos. Então, nós criamos o fígado porque precisamos. Criamos os pulmões antes das guerras, porque as guerras não eram mais interessantes para sermos terrestres. Então, as necessidades criam os órgãos. Hoje, nós podemos usar nossos órgãos para melhorar as nossas funções com base nos conflitos que podemos resolver. Então, nós dizemos que todas as decisões importantes são feitas em nível subconsciente, com base nas crenças que nós temos, que não temos acesso, baseados em lugares de cegueira que não temos em relação ao passado, e o subconsciente opera em leis subconscientes que fazem as decisões. E a nossa realidade depende da consciência que nós aplicamos. Que consciência nós iremos aplicar à doença hoje? É uma conectada às emoções, ou o Dr. Hema, que perdeu o filho dele há um longo tempo, mais de 40 anos atrás, ele descobriu que a razão de ele ter o câncer testicular tinha conexão com a perda do filho, por causa do choque de perder o seu rebento, sem ter a solução de substituir o seu filho, e aí ativou o câncer no testículo, porque o testículo é o único órgão que pode prover mais esperma para substituir a perda do rebento. Então, ele pensou, eu sempre tive saúde, agora vejo o que está acontecendo. Então, ele disse, eu vou investigar, vou para o hospital, vou investigar a vida das pessoas. Então, claro, ele criou a medicina alemã, reuniu
as razões de as pessoas criarem as doenças. E se nós nos envenenarmos, ficamos doentes. E isso não é o conflito, porque nós não nos envenenamos para criar as doenças. A própria irradiação pode criar a doença, mas 95% do tempo, das vezes, é má nutrição e as nossas doenças são baseadas nas nossas emoções. Então, nós entendemos este mecanismo. Nós precisamos entender, podemos entender, eu vou ensinar este mecanismo de uma forma que seja clara, de forma que vocês possam se lembrar, e isso faça sentido, porque tem a ver com o estresse. Mas eu vou definir o estresse, porque o estresse que passamos todos os dias, nós estamos atrasados para ir para um lugar, nós brigamos com alguém, estamos preocupados com dinheiro, todas essas coisas que são estresses que são administráveis e não criam doença, porque quando vocês vão para casa, depois de um dia de estresse, vocês comem, vocês assistem um filme, aí vão dormir e conseguem. Nós estamos falando sobre estresse que invade a sua mente ao ponto de você ficar lutando e só pensa naquilo e você nem tem apetite, você não come, não dorme e você fica naquilo durante dias. O que isso está fazendo com uma pessoa? É perigoso porque quando temos esse tipo de estresse, nós estamos caminhando pelo mundo, dirigindo, atravessando a rua, com total distração, porque estamos só naquele problema, não estamos vendo mais o ambiente. Que significa o quê para o subconsciente? Significa que nós podemos morrer a qualquer momento, porque não estamos prestando atenção. Os animais só são mortos quando não prestam atenção ou quando não comem. O mesmo acontece conosco. Então, o subconsciente é programado para eliminar este tipo de estresse, a nos colocar de volta num estresse que é administrável pela vida. Então, temos 3 elementos, 3 níveis para olharmos. Então, temos o nível da mente, que é como nós reunimos informações do ambiente através dos nossos 5 sentidos. Nós damos significado à informação, o que significa o que aconteceu, e o significado é muito único. Cada um de nós temos um significado diferente para cada evento, porque nós temos passados diferentes, crenças diferentes, programas diferentes, percepções diferentes, com base nas nossas tradições, religiões, nosso crescimento, nossas experiências. Então, nós não podemos julgar como alguma pessoa está percebendo alguma coisa, porque tudo é válido. Então, quando temos uma solução para o problema que passamos, tudo bem, nós podemos ter aquele momento de estresse e superá-lo. Mas se for uma traição, se for a perda de uma criança, a perda de um ser amado ou a perda de um emprego, nós não somos equipados a lidar com isso. Então, o cérebro, isso é o nível 2, que é o computador mais poderoso da Terra, e ele irá constantemente ficar no momento presente, nos manter vivos a cada momento. Porque ele está no presente é porque ele precisa estar alerta a tudo que acontece, de forma que ele possa salvar as nossas vidas. Se um homem atravessa a rua e não vê que o ônibus está vindo, ou ele vê e já está atrasado, ou ele vai dar um passo para trás e vai salvar a sua vida sem ter que pensar a respeito. Isso é uma ordem do cérebro subconsciente que criou um programa de sobrevivência naquele momento exato. Então, ele não coçou o nariz, ele deu um passo para trás, porque aquela era a solução perfeita para salvar a vida dele. Nós não chamamos o câncer uma solução perfeita. Nós não chamamos o dar um passo para trás e nos salvar de um ônibus ou um carro uma doença. Mas, de fato, os dois são programas.
Então, se nós olhamos para as metáforas que criamos com as nossas vidas, se um homem foi traído pelo melhor amigo que trabalha com ele na empresa, roubando milhões de dólares e a companhia quebra, ele pensa sobre uma solução para salvar a sua empresa. Ele ama aquele amigo, mas foi traído, então ele sente que ele não pode digerir o que o amigo fez, e aquele pedaço no estômago parece um grande pedaço de algo similar, uma raposa que come, ou uma presa muito rapidamente, que é difícil de digerir. Então, se ela não vomitar, regurgitar, o que vai acontecer? O estômago vai produzir mais suco gástrico e além da capacidade de digerir aquele pedaço, mas de fato o tumor no estômago é a solução para digerir algo que precisa ser digerido. Na natureza tem um receptor do cérebro que irá dar a informação para o cérebro que aquele pedaço foi digerido e tudo ficará bem para a raposa, mas para o homem de negócios pode não ser a mesma coisa, porque ele não está resolvendo o seu conflito. Ele acorda e tem o café da manhã com a mulher e filhos, e ele está pensando no trabalho. Ele vai para o trabalho, pensa a respeito, e ele volta para casa pensando a respeito. Não há como parar. Ele não está no controle do sistema parasimpático muito tempo. Então, ele precisa recuperar o sistema nervoso parasimpático. Então, se você tiver um grande estresse, lembre-se, eu preciso fazer parar este estresse. Isso não vale a pena. Não vale a pena ficar doente. Ou você pode lembrar, não vale a pena ficar doente. Nada vale isso. Quando você se afasta de um grande problema, a situação se resolve. Ou quando pensamos coisas piores e criamos as consequências porque estamos no futuro, sempre com medo. É a natureza nossa estar sempre com medo porque nós temos o programa do medo, do que está por trás do arbusto que está acontecendo. Nosso cérebro, que é o computador mais poderoso do mundo, vai saber do estresse por transferir a minha experiência sentida em uma solução na minha biologia. Então, se eu não puder engolir algo, será um assunto de garganta. Se eu não puder digerir algo, será um problema de estômago. Se a mulher não puder nutrir a criança, qual é o órgão que cuida do bebê, alimenta o bebê? É o seio. Então, câncer de seio. Se a mulher que tem o marido que a deixa, então é o ninho, então ela também pode ter um câncer de mama. Então é uma solução para algo que na minha mente eu não posso resolver. Por exemplo, se alguém sente aquele movimento é perigoso, pode cair e ser muito perigoso, a solução pode ser paralisia. Então, ela perde a função do corpo, pode ter EMS como uma solução para resolver o medo de cair. Então, se alguém pode ter algo que é muito horrível de ver, então ela perde a visão, ou então alguém que não consegue ouvir aquilo, perde a audição. Então, cada órgão é uma expressão de uma emoção específica. E com base nisso, nós encontramos a história ligada àquilo. E quando olhamos para a história, nós pensamos, talvez eu possa resolver isso, realmente vale a pena. Como eu posso olhar para isso de uma forma diferente? O nível mais baixo é o corpo, que irá executar as ordens
que vem do cérebro, que está expressando uma solução. E, claro, a doença pode ser resolvida, como dores pequenas, gripes, elas se resolvem porque a vida muda de uma forma que traga a solução. Então, se o homem de negócios, o amigo volta e diz, veja, eu fiquei louco, me perdoe que eu tenha roubado de você, aí nós podemos dizer que o ambiente resolveu o problema. E aí ele não precisa mais digerir aquilo, ele vai sarar. Mas se a solução prática do ambiente não aparece, então nós precisamos mudar a nossa percepção. Então é assim que isso funciona. Um evento, a expressão biológica no órgão, nós precisamos encontrar o evento e encontrar a solução para o problema. Então nós nos curamos. Então, a psique contém pensamentos, crenças, decisões, significados. A nossa percepção é baseada na nossa experiência subjetiva. Nosso cérebro controla os órgãos no corpo e é programado exclusivamente em termos de sobrevivência. É um computador poderoso que contém todos os dados programados e a memória de todo momento das nossas vidas, desde a concepção. Então, seus pais, o que eles passaram quando você estava no útero, isso foi gravado. É por isso que os bebês nascem com doenças. Nós vemos quando os pais se preocupam sobre a mesma coisa intensivamente, os bebês nascem com a expressão da solução para o problema de nascimento, porque isso é uma prova de que ele não teve tempo de comer mal ou de fumar para se poluir. Isso não é sempre genético. Então, o que é genético também é ancestral normalmente. Então, nossos corpos têm 80 bilhões de células que recebem e executam ordens do cérebro e modificam o corpo, que tem grande significado. Então, hoje pergunte-se, se você tiver alguma doença, alguma coisa, pergunte onde isso começou. Você tem que saber onde isso começou e você se pergunta, quando aconteceu o meu primeiro sintoma? Antes do diagnóstico, eu já sabia que tinha algo errado. Então, algo aconteceu antes disso que realmente me estressou. Mas na tonalidade deste tipo de doença, algo que eu não podia digerir, foi algo que eu não podia ver. Então, qual seria a tonalidade do órgão que foi ativado? E o estresse não administrável é o nosso inimigo, não a doença, e que mantém a pessoa no controle do sistema nervoso simpático. Isso pode levar à morte, claro, porque a pessoa fica exausta. Com nenhuma solução de fazer parar o estresse que está disponível conscientemente, o cérebro automático fornece uma solução através do órgão. E é assim que nós podemos nos ajudar. Então, você pode olhar para o seu órgão e falar, se for a garganta, talvez eu não consiga engolir algo. O que é? Se for algo do estômago, ou talvez eu possa não estar digerindo algo. O que será? Se for o seio, talvez eu não consiga proteger alguém. Quem é? E qual é a minha experiência? Qual é a minha metáfora? Eu criei a metáfora que ativou um órgão e esse órgão está tentando me salvar. Então, as pessoas não entendem o que significa, o que o órgão está tentando salvar. Sim, porque o momento que temos uma doença, isso diminui o nível de estresse, então temos mais chances de ficarmos vida, porque não estamos sobre aquele estresse mais. Aquilo está sendo expresso no órgão, expressando a doença. Então, agora estamos mais alertas, podemos dormir, comer, a pessoa fica mais segura e está sendo dado
os recursos para resolver aquele problema com a adaptação de uma mente subconsciente. Então, isso faz sentido para vocês até agora? Eu acho que é incrível. É tão simples, mas, no entanto, vai contra tudo que nós aprendemos e vivemos. Então, quando você explica, minha mente faz, é o tipo de informação que todos precisamos ouvir de novo para nós seguirmos passo a passo isso que está sendo partilhado de uma forma tão simples. Sim, exatamente. Nós estamos programados para acreditarmos o oposto. As pessoas acham que ficam doentes porque é uma praga, a pessoa merece algo na família, não tem sorte. Então, tem todas essas coisas, essas explicações. E quando a explicação é muito mais simples. Foi algo que meu corpo fez para me salvar. É estranho, mas é muito lógico, com base na evolução, sim? Então, muito obrigada. E se olharmos adiante, agora, o que iremos estudar com base nisso no próximo domingo, com outros exemplos que eu vou trazer. Nós temos que lembrar que o conflito pode ser sentido num sentido real ou de uma forma simbólica, porque o seu subconsciente pode transformar tudo numa metáfora. Eu vou dar um exemplo. Pode ser que uma mulher estava escalando uma montanha e quase morreu. Ela quase caiu. Foi o maior medo de sua vida. E ela ativou uma esclerose múltipla como uma solução de não se mexer, porque se o cérebro estava com tanto medo de se mexer e o movimento podia matá-la. Então, o corpo desenvolve a esclerose múltipla. Então, imagine um outro homem que estava trabalhando para alguns clientes na Wall Street. E ele está fazendo dinheiro, e aí ele vê as ações que vai para baixo, em 10 minutos cai as ações. Então, essa queda simbólica, a pessoa pode ter uma EMS também. A mulher não caiu, ou o homem não caiu na rua. Pode ser também uma grande companhia que tenha sido construída e depois perdeu tudo, e aí foi uma queda, ela tinha sucesso, e aí tem essa queda social, a pessoa não é ninguém. Então, isso é algo simbólico, mas também é uma queda. Então, nós temos que ouvir, isso é literal, que são mais raros do que os figurativos. Se a mulher pensa que não pode proteger o bebê, isso é algo literal. O bebê está morrendo, então é literal. Eu não posso alimentar, então eu vou perder o meu bebê. Então nós temos que olhar essas coisas e descobrir a raiz. Então, começa com um evento, algo acontece no ambiente. E eu vou perceber o evento de uma forma certa, com base nos meus programas. Esses eventos são responsáveis pela minha percepção? Não. Eu que sou responsável pela minha percepção. O evento é neutro. Então, por isso que a pessoa que perde a mãe e fica muito triste porque a mãe morreu. A pessoa tem 7 anos. Outra pessoa não vai ficar acabada porque perdeu a mãe, mas é o mesmo evento, porque não tinha um bom relacionamento com a mãe. Ela nem falava com a mãe. Então, nós temos um evento e nós não podemos dizer que esse evento é ruim ou bom. Você pode ver como você percebeu o evento, como foi para você. Isso chama-se ambivalência. É uma chave
uma noção-chave sobre o nosso subconsciente. Não está julgando se é certo ou errado. De fato, é maravilhoso pensar dessa forma, dessa certa forma, porque quantas vezes nós fazemos coisas horrorosas que acontecem conosco e nós percebemos, foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Pode ser uma separação, você acha que nunca mais irá amar novamente, fica doente por causa disso, e depois, mais tarde, você encontra o amor da sua vida. Então, você tem que confiar nos eventos e temos que modificar a nossa percepção. Na forma de colocar uma nova moldura, eu não sei o que isso significa, não sei para onde isso me leva. A maior parte das pessoas acham que a pior experiência tornaram-se a melhor experiência. Então, nós temos que ter fé no universo para ver para onde vai. Se não fizermos isso, nós ficaremos com muito estresse, com base nas nossas crenças, valores, decisões, programas. Nós temos o que se chama de estresse emocional e nós iremos despertar o que ressoa com isso. Pode nos fazer lembrar de um evento similar quando eu tinha 10 ou 11. Então, o comportamento é a doença. Então, é uma modificação biológica a doença. A doença não é permanente. A doença é uma solução momentária que resolve o conflito. Então, para resolver o conflito, existem dois tipos de soluções, uma prática e a solução vem do ambiente. Imagina a mulher traída pelo marido e aí ele retorna e pede desculpas e ela pode se curar com base nisso, mas se ele não retornar e continua a ter o caso, ela precisa se desapegar, ela precisa examinar o que a mãe passou e por que ele precisou de uma outra mulher. Ela era uma esposa péssima, mas é assumir o programa, o seu comportamento, e aí você pode curar. Isso é ir além do programa, você assume total responsabilidade. Então, a cura é evolução. Você cura uma doença, então você evoluiu, e é por isso que é maravilhoso. Então, para prevenir a doença, porque nós precisamos preveni-la, estamos aqui para curar e prevenir. Eu preciso mudar o meu modo de pensar. O meu modo de pensar, se você olhar para a sua vida, você irá notar que você tem uma tendência de cair nas mesmas armadilhas e pelo mesmo modo de pensar. Você pode ser, penso que eu não sou importante, eu não sou notada, não sou vista, isso é um vício. Ou eu não sou respeitada, as pessoas não me respeitam no trabalho, em casa. Ou eu não sou ouvida, ninguém escuta o que eu digo, ninguém liga. Ou eu sou rejeitada, todo tempo eu sou abandonada. Nós temos esses modos de pensar que nos colocam em problemas. E realmente é muito interessante observar porque provavelmente uma doença será conectada ao meu modo de pensar. Porque o que eu vou atrair? Apenas isso. Eu vibro com o meu modo de pensar que vai atrair com o que ressoa comigo naquelas circunstâncias e dessa forma há um grande choque que algo cria uma doença com base nisso. Então nós temos que trabalhar nas nossas tendências de pensamento, onde que eu gosto de colocar a minha mente e mudar isso, porque não é verdade, é só um programa. E quando você está muito estressada, existe essa pergunta que você precisa escrever num papel. O que eu estou tentando resolver agora? O que eu estou tentando resolver?
E aí você escreve o que você está tentando resolver, e este é o seu conflito, e é isto que irá ativar um assunto de saúde. Se você não largar o que você está tentando resolver, você tem que dar para Deus, dar para o universo, dar para o tempo, ou mudar a sua percepção. Alguém foi mandado embora e pode pensar, talvez seja a oportunidade de criar o próprio negócio. Então, você precisa encontrar uma solução que seja satisfatória para você. No momento que for satisfatória e realizadora, a doença vai-se embora. E outros órgãos que iremos investigar, você verá de forma muito clara qual é a história de cada órgão. Isso nos dá pistas para resolver tudo, claro. Então, no próximo domingo, vamos trabalhar no sistema digestivo, nos assuntos de dores crônicas, ganhos de peso, ou não ganhar peso suficiente. Então, vamos estudar os conflitos emocionais como o esôfago, o estômago, o intestino, o fígado, a vesícula e o cólon. Então, vamos para as condições crônicas, que é a gastrite, a IBS, diverticulite, doença de Crohn, hérnia de hiato, apendicite e cirrose. E aí vamos ver como prevenir tudo isso, porque é maravilhoso saber como prevenir tudo isso. Vamos ver as origens múltiplas do ganho de peso. Se você se reconhece, na próxima semana você poderá se curar, porque quando você entende algo que mostramos nos workshops, subitamente nós perdemos água, por exemplo, e perdemos muito peso. Vamos ver como ver novas formas de perceber problemas. Hoje eu vou falar sobre o ganho de peso, porque muitas pessoas são interessadas nisso. Então, por que é um conflito de abandono? Eu vou mostrar por quê. Imagine o peixe na areia, esperando pela maré voltar para ele ter água de novo. E se a maré não chega, o peixe permanece vivo com o quê? Você olha para aquele peixe, ele é um peixe grande. E aí parece que ele está doente. Ele não está doente. Ele está segurando toda a água porque os rins estão fechados para reter a água até a água retornar para pegá-lo. Então, o elemento que retorna para colocá-lo de volta a água, as ondas, porque uma vez que ele estiver de volta ao elemento, ele não está abandonado. Então, a água irá deixar o peixe, irá deixar o corpo do peixe e ele vai liberar a água que não é mais necessária porque ele está de volta à água. Então, com alguns de nós tivemos conflitos de abandono quando éramos pequenos ou bebês, quando mamãe partiu, papai, nós deixamos o nosso país, ou quando os nossos filhos foram para a universidade. Tudo que pareça um abandono, ou ninguém fala comigo, estou isolado, isso vai criar retenção de água. Então, na próxima semana, pensem se você tem problemas de peso, por retenção de água, qual é o seu abandono? Onde que você se sente abandonado? Crie uma linha cronológica. Quando foi a primeira vez que eu me senti abandonado na minha vida? Então, nós comemos muito quando nos sentimos abandonados, porque nós temos um vazio dentro de nós. Eu tenho o sentimento de algo nunca poder ser saciado, então eu me encho de comida, então é falta de afeto. É uma história quando era bebê ou quando era criança. Olhem para isso, comecem a investigar, porque o ganho de peso é fácil de ser resolvido quando você se coloca em acessar de novo essas histórias do abandono e você vai perceber, não era abandono. Eu achava que era abandono, mas não é. Então,
Você pode ajudar o seu eu mais jovem enquanto adulto. Então, nós vemos mais sobre o ganho de peso. Só quero dar para vocês este hoje. Então, 2 semanas depois, veremos o sistema cardiovascular, a pressão arterial, enxaquecas, vértigo, ataques cardíacos, derrames, aneurismas, assuntos no pericárdio, do endocárdio, hipertensão e hipotensão, murmúrio no coração, prolapso de válvula, varizes, outras condições como sangramento de nariz, enxaqueca, vértigo, vertigem, meningite. Nós passamos o programa animal, nós não somos mais animais, evoluímos disso, mas nós carregamos alguns dos programas animais. E até nós evoluímos, nós somos apegados às coisas. Meu território, minha casa, meu dinheiro, meu marido, minha esposa, meu carro, meu trabalho, tudo meu. E eu vou lutar pelo meu território. As pessoas brigam na loja sobre as mercadorias, as pessoas brigam sobre vaga no estacionamento. Então, quando eu fico lutando por território, eu me coloco em perigo, porque o território tem a ver com o coração. Quando o touro e o alce estão brigando, um deles vão perder. Então, o mais velho vai perder. E o mais velho irá morrer de ataque cardíaco. É uma razão muito simples. Haverá uma ulceração das artérias coronárias por causa da luta. Então, o alce vai ter que renovar essa membrana. Nós veremos que existe uma tempestade elétrica no cérebro quando resolvemos um conflito do coração, porque precisamos criar novos neurônios na área conectada com o órgão, porque o órgão é conectado com o cérebro. Mas por quê? Estes neurônios estão conectados com o coração. É perigoso quando eles se acendem, quando eles se colocam juntos de novo, eles criam essa tempestade neuronal, e é o que é o coração, o ataque de coração. Então, um homem está com muita raiva porque a mulher gosta de um outro homem. E durante muitos meses ele briga pelo seu território, que é a mulher, e aí é como se ele estivesse lutando pela esposa ou pela companhia, pode ser a mesma coisa, e no final ele pode ter um ataque do coração. Então, é algo relacionado ao território. Então, você pode ver que os jogadores de futebol têm ataques cardíacos no campo, porque é essa intensidade que pode ser revelada através de um ataque do coração. Então, nós iremos aprender como prevenir e começamos a prevenir hoje. Como eu posso parar de me apegar a território, a coisas, a pessoas, a crenças. Eu sei que vocês entendem, porque Alcazar fala sobre isso. O desapego, o quanto que ele é importante para o meu território. Nós precisamos viver sem as coisas, porque viemos sem nada. Nós temos as experiências de desfrutar as coisas à nossa volta, mas sem estarmos apegados. Vocês podem não ter as coisas amanhã, ou as pessoas não pertencem a mim. As pessoas estão tendo uma experiência comigo no planeta, estamos partilhando, mas eu tenho que aprender como largar, deixar as pessoas. E as crenças também, eu acredito nas coisas, e eu estou aberta para aprender coisas novas e mudar minha mente. Então,
Esses são os ataques, derrames podem vir em relação aos territórios. Não ouse mudar as minhas coisas. Então, nós podemos prevenir todas as doenças por termos uma nova filosofia de vida. Então, escrevam os seus apegos numa folha e digam: eu vou aprender como viver isso, eu estou desfrutando disso enquanto eu estiver. Então, se você viver em abundância, você pode sempre recriar coisas novas. É por isso que não é necessário você ser apegado a algo. Este é um assunto belo. Então, no nosso último evento será sobre os rins e a bexiga. A bexiga é conectada ao território, mas também é uma relação a marcar o território. Então, é em relação às fronteiras. Eu estou sofrendo se as pessoas não respeitam os meus limites. Se alguém quer ficar com meu homem, com a minha mulher, se alguém está na minha casa e que não está respeitando os meus limites da minha casa, isso pode ativar assuntos na bexiga, como prevenir esses assuntos de saúde, porque qual é o meu lugar que eu não vejo, como eliminar o ganho secundário da doença e a formação do rim. Como ter um rim saudável para a longevidade, que ele é o órgão principal para hidratar, para não ter a marcação dos territórios ou ficar com muito chateado com os limites, porque não vale a pena. Os túbulos coletores do rim, que coletam a água, a pelve renal, a bexiga, os uréteres. Então, eu tenho uma história interessante de bexiga para vocês entenderem a bexiga hoje. Toda doença tem uma fase ativa e uma fase de cura. Então, durante a fase ativa, as células estão fazendo algo e durante a fase de cura, elas estão fazendo outra coisa. Durante a fase ativa, há o aumento da função do órgão. Então, se você olhar para um cachorro e observar o cachorro, eles fazem xixi depois que outro cachorro faz xixi. Eles estão marcando o território, está no DNA deles. Nós não fazemos isso, mas nós fazemos isso de forma simbólica e subconsciente. Então, se uma mulher tem um braço quebrado e o marido fala: vou trazer a minha mãe para ajudá-la com as crianças. E aí a mulher pensa: ok. Então agora a sogra está na casa, ela está reorganizando a cozinha. Onde que você colocou minhas coisas? Eu joguei fora. Eu organizei os armários e ela está tornando tudo diferente, atravessando os limites. Ela pode cozinhar muito bem e o marido diz: mamãe, é tão bom você estar aqui porque você cozinha muito bem. Então, ela está marcando o território em todo lugar. Então, a bexiga, nós temos todos os tipos de bexiga. O tipo de bexiga irá ulcerar porque esta mulher quer marcar, ela quer fazer xixi em todo lugar depois que aquela sogra tocou as coisas. Ela não vai fazer isso literalmente, mas vai fazer isso simbolicamente. Chega o dia que ela vem a resolução. As células irão agir diferente. As ulcerações na bexiga são microscópicas. Precisam ser renovadas biologicamente para restaurar a bexiga do jeito que ela era antes. Mas o que permite a cura das ulcerações? Uma infecção. Então, a inflamação de bexiga vem durante a fase de cura de um conflito de território em termos de marcação do território. É por isso que é tão comum. É tão comum quando a mulher tem sexo com um homem e pensa: será que eu sou a única mulher que ele vê? Eu sou a única parceira? Eu duvido disso. E ela tem um conflito de limites, aí ela tem
essa inflamação de bexiga depois do sexo é muito comum, então nós vamos trabalhar com isso. Como socialmente trabalharemos com os nossos limites e também pode ser algo de comunicação. Nós precisamos saber como dizer não, isso, eu não quero fazer isso. E estarmos muito claros a respeito dos nossos limites. Nós ficamos doentes quando nós vivemos um conflito em isolamento. Nós não podemos falar, ninguém pode entender o que está acontecendo. Quando algo é expressado, expresso verbalmente, isso não é expresso logicamente. Quando temos um conflito com alguém, eu sugiro que você diga a essa pessoa sobre o que você está sentindo de forma inteira, com todas as palavras. E aí você não vai ter a doença, porque saiu. Não é para ser vivido em isolamento. Se você não quiser escrever, você pode escrever e queimar o papel. Queime porque nós queremos transformar aquilo, não queremos manter. Então, ter uma expressão previne a doença e, claro, boa comunicação, ter uma boa comunicação, não manter as coisas lá dentro porque estamos com medo de perder as pessoas, acha que a pessoa não vai falar com ela. Não, encontre uma forma de expressar-se. Então, eu tenho certeza que vocês se tornarão experts nesses órgãos, sabendo exatamente como cuidar deles, o que procurar em termos de conflito. Isso se baseia no fato de que todo ser humano está sendo programado em termos de sobrevivência. E a doença não é nada mais do que um programa biológico específico que permite a adaptação. É um momento de adaptação, até que você resolva o conflito. É uma solução momentária para eliminar o estresse. Esse é o meu livro, para aqueles que estiverem interessados em saber mais. Tem um dicionário sobre os órgãos. Eu sei que muitos de vocês já têm o livro, mas se quiserem este livro, ele é um bom companheiro, junto com as aulas, ele é muito maravilhoso, é um trabalho maravilhoso. Então, eu estou muito feliz em partilhar isso com vocês. Eu acho que é assim que a nossa humanidade irá evoluir em direção à saúde e alto nível de consciência, no que é empolgante. Sim, eu realmente recomendo o livro. Realmente ajuda as pessoas a ir com cuidado no que foi apresentado hoje para entenderem profundamente. Sim, isso também toca o programa subconsciente, o que atraímos nas nossas vidas, que eu acho que é interessante para nós que estamos nesse caminho espiritual. E também temos esses livros de lei da atração e tem as pessoas que aparecem e a gente pensa, por quê? E quando lemos sobre o subconsciente, como ele funciona, faz total sentido. Sim. Sim, com certeza. Isso também nos faz lembrar do nosso propósito verdadeiro. Eu acho que muitas pessoas têm essa pergunta, o que estamos fazendo aqui? Porque o mundo está tão complicado. Então explica, de certa forma, porque carregamos esses programas desde os nossos ancestrais. Nós temos que largar tudo isso, largar todos esses programas arcaicos, antigos. Algumas pessoas podem entender que elas têm programas que vêm dos pais, nós podemos ver, mas elas não percebem que vai muito mais além vai na sua história ancestral. Sim, isso está nos influenciando desde lá de trás. Tem muito que podemos fazer para melhorar nossas vidas. Um dos meus professores disse,
ele diz, você passa a vida resolvendo assuntos e as coisas melhores fazem com que o seu subconsciente fique, tente resolver os conflitos. Então, você tenta resolver aquilo com o coração aberto, genuinamente. E isso dá longevidade, porque dá o seu maior propósito, porque está limpando a humanidade destes programas que são limitantes. Sim, isso vai exatamente com o que Alcazar tem dito. Quando nós mudamos, nós criamos os caminhos para os outros seguirem de uma forma mais fácil. Sim, sim. E o suporte colocou o seu website no chat para as pessoas olharem os detalhes mais profundos destes seminários, que eu também recomendo grandemente. Muito obrigada, Pragit. Eu estou colocando outro website, porque agora eu tenho 2. No caso, muito obrigada por isso. Foi maravilhoso quando nos encontramos, tínhamos tanto a falar, porque o que vocês falam também, fazem também, tudo é muito conectado com esse trabalho da biorreprogramação. Então, foi maravilhoso que vocês estavam tão prontos para isso e abertos. Nós tentamos estar abertos a tudo que nos apoia e apoia as pessoas. É por isso que nós continuamos a convidar você, porque todas as vezes que você traz um sabor diferente, uma perspectiva diferente em relação a onde estamos indo, o que estamos fazendo. Sim, eu realmente aprecio muito, agradeço muito vocês. Ok. Realmente ótimo nós podermos oferecer o seu trabalho. O programa que você está oferecendo, eu quero dar a oportunidade para as pessoas entenderem que ao longo das próximas semanas teremos programas, workshops aprofundados, 3 deles. As pessoas podem participar de onde estiverem, o que é muito poderoso. Tem algo que você queria partilhar sobre a jornada do entendimento da evolução? Sim, eu acho que nós vamos nos aprofundar com estes órgãos principais. E se você os estudar e tiver documentos sobre isso para manter, para guardar, você terá a sensação de poder. Porque você sabe o que fazer quando tem um sintoma. Eu estou com um problema no fígado, e o que é o fígado? É falta. Então, estou com falta de água. Então, você não tem medo, porque que você, quando trabalha com isso, o medo se vai. E você pode trabalhar uma sessão ou 2 sessões, mas entenda que você vai tirar o medo e isso vai lhe dar um sentido de poder para os outros órgãos que são extremamente necessários. A maioria dos meus clientes, as pessoas que estudaram comigo, disse, nessa semana passada eu resolvi isso. As pessoas fazem sozinho. Então, este é o objetivo, nós nos tornarmos os nossos próprios curadores dos nossos órgãos. E é o que nós queremos fazer para dar uma dica de como fazemos isso, os órgãos-chave dos nossos corpos. Precisa haver essa compreensão sobre o subconsciente, como ele cria as doenças, como não ter medo, coisas assim. Sim, é por isso que o livro é uma referência tão boa para algo que acontece, você vai lá para o livro e pergunta, o que eu faço agora? Sim, eu posso mostrar mais uma vez? Com certeza. Então, deixa eu mostrar o slide mais uma vez, o último. Isso é interessante. Quando eu comecei a escrever, eu escrevi um livrinho antes desse, eu escrevi porque eu queria meus clientes terem um livreto antes de virem para uma sessão, para eu não ter que explicar tudo de novo. Para algumas pessoas eram céticas, então algumas estudavam, e aí eu estava dando isso. Eu falei assim, oh meu Deus, quero saber mais. Então, eu escrevi isso, o Bio Breakthrough, porque aí você tem uma autoajuda. Então, eu tenho
Você tem um amigo e técnicas, e você pode olhar nos órgãos, em relação aos órgãos, e ver para você, sua família, amigos, você pode usar este livro. Então, muito obrigada. Eu tenho certeza que vocês aproveitaram. É realmente uma grande aventura escrever isso para ajudar as pessoas. Então, alguém tem alguma pergunta específica, talvez? Eu acho que a beleza sobre o que você está partilhando aqui, nós podemos começar a entender que não mais somos vítimas da nossa saúde. Verdade, isso mesmo. A solução está em nós, que é lindo. Assim, Mary diz, eu tenho IBS terrível e agora está melhor com o meu trabalho. Que ótimo, é porque você pode digerir as coisas. Quando eu não consigo digerir, é que nós temos IBS, muitas pessoas têm e depois vai embora quando a vida melhora, fica mais fácil. Ela está perguntando o que você pensa sobre pressão baixa muito flutuante. Pressão baixa é quando eu não quero lutar contra algo ou alguém que é autoritário e ganha sobre mim. Se existe um perigo na natureza, eu preciso parecer fraca porque o predador não quer me atacar, porque aí então, se existe alguém à sua volta, uma situação que faça você sentir que a autoridade é muito grande para você assumir e aí você parecer fraca, parece mais seguro para você. Assim que você tem que olhar para isso. Pressão baixa, intermitente, significa que quando você sai daquele programa pessoal, você volta ao normal. É por isso que muda desta forma. Algumas pessoas estão perguntando sobre dor nas costas. Depende de que nível está na sua espinha. Se for na parte inferior, é o luta ou fuga, porque é onde está conectado. Indica a história que é sexual ou a sexualidade fora do normal, ou eu tive sexo com alguém que é muito diferente. Existe um problema ali. A vida sexual não é normal. Eu tenho tendências que eu julgo, algo assim. Pode ser uma grande parte da lombar. Financiamento, é um medo financeiro, eu não posso ser forte, parece que eu estou caindo financeiramente, pode estar conectado ao financeiro também, é uma pergunta que algumas pessoas tiveram. E se as pessoas não puderem lembrar dos assuntos que estão tão no passado, assuntos que estão afetando, eu vou ensinar como fazer isso. Você precisa voltar para onde aconteceu, você pode não se lembrar e você tem que questionar a doença. Então, temos um modo de comunicar com a doença. Se eu tiver uma dor nas costas, ok, eu vou me conectar com você. O que significa ter essa dor nas costas? E aí eu vou escrever o que significa essa dor nas costas. E quando eu experimentei isso na minha vida. E aí, o lugar onde você não enxerga, sim, volta e você se lembra. Eu comecei a me preocupar com dinheiro porque eu perdi tudo. E claro, nós temos técnicas para nos conectarmos com o subconsciente, para retornarmos e fazermos isso. Então, quando você fizer essas 3 sessões, as pessoas terão
a oportunidade de fazer mais perguntas? Sim, com certeza. Vamos fazer isso. Vamos fazer um módulo, depois um módulo de perguntas e outro no final também. Vamos colocar perguntas. Sempre é muito maravilhoso ver você respondendo as perguntas, Isabel. Algumas perguntas perguntam como elas podem se inscrever. Dona vai colocar o link para a inscrição em inglês. Em português, vocês têm que fazer a inscrição quando a página estiver pronta. Então, quando será os workshops? Vai ser 2h30, talvez 3 horas. Em torno disso, dependendo das perguntas. Então, reserve 3 horas, mas veremos. Geralmente chega até 3 horas, porque eu tenho muita coisa a dizer e é divertido e vamos fazer de uma forma divertida, porque é uma aventura, é curiosidade. É aprender algo que você sabe que durante toda a sua vida você vai manter com você. Mais uma pergunta aqui, de Mariana. Ela está dizendo, o que você diz sobre meningioma? Eu não sei se eu estou falando isso corretamente. Meningioma, sim, é uma questão de visão e você ter visto o que você não queria ver. Então você tem que retornar antes daquilo. Pode ser algo muito metafórico, pode ser algo... as crianças não querem me ver mais, eu não quero ver algo que eu acho que é muito sujo de ver, inapropriado de ver. Algo está perguntando da parte superior da espinha, então se eu tenho que dobrar desta forma, porque eu tenho que carregar tudo em mim, tudo está sobre mim, tudo está pesado em mim. Tem muito sobre mim, eu estou sobrecarregada, tudo está sobre mim. Pode ser a razão. Eczema é um conflito de separação. Então eu estou separada de alguém. E vem e vai, porque eu resolvo o meu conflito, aí eu retorno ao conflito de separação. A pele é o órgão que permite você saber se você está conectado ou não com outra pessoa. Então, se você está distante, está acabado. Então, quando eu estou separado, tem essas ulcerações microscópicas e a fase de cura é quando o eczema começa a coçar. Alguém está perguntando sobre a diarreia e constipação. Bem, elas são próximas. Diarreia é quando nós não queremos apressar aquele pedaço. Eu quero que tudo aconteça, eu quero que vá muito rápido. Também pode ser um grande medo, também pode ser alergia em relação à comida que não está sendo processada no intestino, então pode ser também IBS. Então, quando eu estou com medo, eu tenho diarreia, porque então nós não comemos. Constipação, eu quero sustentar, quero segurar, talvez eu não queira perdoar algo, então eu quero manter. Então, constipação é melhor você se livrar das memórias, você vai se sentir melhor. Então, eu quero colocar o seu canal no YouTube. Eu vi alguns dos seus vídeos e eu pensei, oh meu Deus, que legal. Um deles falava sobre se você se torna míope e não consegue ver a distância. Isso aconteceu comigo. Eu falei assim, eu sei porque eu tenho esse assunto. Qual é o seu canal? É interessante. Você me conhece um pouco. Eu não sou muito conectada com essas plataformas. Então, eu vou checar e eu vou colocar o meu Instagram, onde eu coloco muitas soluções. Sim, isso também serve para ajudar as pessoas, porque toda semana há um tópico e eu ajudo as pessoas desta forma.
Se eu colocar no chat, isso vai aparecer? Sim, coloque no chat. E aí a gente coloca no Zoom. Porque temos 2 chats acontecendo ao mesmo tempo. Great. Ok. So, let's see. So I'm grabbing the Então, Instagram aqui está o meu Instagram. and I'm putting it here. Estou colocando aqui. There you go. So that's the Instagram. Então, este é o Instagram. Lots of things in there. Muitas coisas ali. And then I am going to go to YouTube. Então, agora eu tenho and grab the link o as YouTube. well. Vou pegar também o link. So there is there are long things. Então, tem almost meditations muitas or meditações, explanations of things that are explicações de sometimes for an coisas hour that I help people que ajudam with, as pessoas as well. And também. you could find that on Vocês YouTube. podem encontrar no YouTube. Realmente é um grande presente o que você está dando ao mundo. E agora, para a comunidade Stargate, nós realmente apreciamos muito, agradecemos. Muito obrigada. É um prazer estar com vocês e me sentir apoiada, porque, como eu disse, eu adoro que vocês entendem completamente este tipo de trabalho. Sim, é um trabalho mágico, é um trabalho mágico. E o que eu adoro mais sobre o que você disse é que é uma questão de evolução de forma última. A minha cura é a minha responsabilidade total para a minha evolução e para o entendimento do que a vida traz. Sim, algumas vezes a vida resolve, mas se não resolver, é para nós olharmos para dentro. Sim, é verdade. É realmente por isso que estamos aqui. As pessoas esquecem o propósito porque estão absorvidas pelo trabalho, família. Mesmo algumas vezes as pessoas vivem uma vida simples e não pensam muito. E depois, quando elas começam a pensar, por que eu estou aqui? O que eu vou resolver? Porque toda resolução que você tem sobre um conflito ou uma doença serve ao inconsciente coletivo. Então, uau! Então você resolve EMS e outras pessoas recebem a informação. E se torna uma coisa mais fácil de resolver. Ou você tem uma história feminina e outra pessoa se conecta com essa informação, o universo dá essa informação, então o universo está se expandindo porque nós estamos nos expandindo. Então, eu acho que há uma conexão. Resolver conflitos é maravilhoso porque nós ajudamos todos. Você ajuda milhões de pessoas toda vez que você resolve algo na sua própria vida. Sim, é uma coisa grande para as pessoas abarcarem porque vai contra os nossos condicionamentos. Mas todas as mensagens que recebemos falam exatamente isso. Nós estamos apoiando as pessoas. Em qualquer lugar na humanidade, elas precisam estar abertas para receber. E isso ajuda. Sim, é maravilhoso. E nós precisamos disso mais do que tudo. Sim, especialmente com o caos que está acontecendo no mundo nesses dias. Estou feliz de estar apresentando você de novo. Muito obrigada. Obrigado, Stargate, por trazer esse trabalho global para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada a vocês dois por estarem aqui. Então, é um prazer. E eu estou feliz de ver todos, e eu quero ouvir as histórias de sucesso. Então, muito obrigada por estar aqui, todos aqui que estão ouvindo. Então, nós veremos você na primeira aventura empolgante. Então, começa no domingo. Dona, coloque o link para as pessoas se inscreverem em inglês. Se quiserem se inscrever em português, por favor, entrem no grupo do WhatsApp, que temos já a lista dos interessados na tradução deste programa e faremos essa jornada juntos, ao vivo, para absorvermos estes insights. Beautiful.
Thank you. Muito Again, obrigada. thank you for everyone helping Obrigada us para today, todos que estão nos present this ajudando event, a apresentar este and the evento. translators, thank E you os very much for tradutores, your muito help. obrigada pela sua ajuda. Isabel, realmente, alguém está dizendo muito obrigada. Como lidar com as emoções? Yes. Eu acho que é algo que você tem uma abordagem muito clara, porque as emoções têm a ver com percepção. Exactly. So Sim, you have to go back claro. to Então você tem que perception and voltar para a question it. percepção You e have to not questionar. believe it. Você And não we were precisa not to see that acreditar way, e falar, eu não vou mais because for perceber one dessa event, forma, there's porque a million para ways um we can evento tem look milhões at de it. formas de podermos So vê-lo. we have the Então power. nós temos o We can poder, change the porque nós meaning. podemos mudar o significado. Que lindo! Ok, muito obrigado a todos por estar conosco. Thank Obrigado, obrigado. See you soon. Vejo você Bye. em breve. Tchau, tchau.